recebo nessa oportunidade, nessa sexta-feira, feriado religioso, o Padre Mozart, que está conosco, é o pároco da igreja de São José do Egito, aqui na cidade de Imperatriz, e nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa semana, sobre esse período que a gente atravessa. Padre, é um prazer muito grande recebê-lo, tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, prazer meu, pastor Laércio, estar aqui com você. É um prazer, viu? A gente isso. Poder estar passando por... graças a Deus, estamos passando aí por mais um feriado em 2022, porque afinal de contas nós atravessamos pelo menos 2 anos aí muito difíceis e eu creio que também foi um abalo muito grande para as nossas igrejas e aos fiéis, não é isso? Foi sim, foi muito grande. Ficou assim, como é que vai acabar tudo? Mas graças a Deus já estamos presencial. Aí, o bispo ainda determinou que temos que usar máscara, mesmo tendo sido liberado, usar o álcool e ter cuidado. Mas a igreja agora estão voltando ao normal. Está voltando, né? A normalidade. A normalidade. Né? Agora, ontem, sabe, Padre Mozart, ontem eu até falava com a minha esposa que o ser humano, a gente está até conversando, o ser humano, nós temos uma memória muito curta. Talvez daí Jesus Cristo instituiu lá aquele momento da ceia e dizendo, façam isso em memória de mim, porque vocês têm uma memória tão curta que de repente vocês podem até esquecer de quem foi que morreu por vocês. Né? Justamente. Então, eu estava conversando com ela a respeito de que houve muitas perdas, houve, sabe, muito choro, muito pranto, muito luto nesse período todo, mas a coisa está passando. E o problema maior de tudo, não sei se o padre concorda comigo, mas é que vai se vivendo normal e daqui a pouco, daqui uns 3, 4, 5 anos, a gente já esqueceu tudo que passou e não tira lições para a vida. Justamente. Acostuma, né? Acostuma e fica banal, a vida fica banal e passa por cima de novo. Volta à rotina? Volta à rotina e... E não podemos sair os mesmos, né, dessa situação. Não podemos não, porque temos que... Jesus deu a lição, tem que fazer em memória, tem que memória da sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar. Isso. Não devemos esquecer, como você frisou bem, porque Deus é o Deus da vida, mas nós, os seres humanos, não valorizamos a vida muitas vezes pelo egoísmo, pelo nosso pecado. E não temos que esquecer que Deus é amor e veio nos salvar mesmo. Então, essa memória devia ficar para sempre na vida da gente, a todo instante. É por isso que tanto em toda a igreja nós temos que ter uma vida sistemática de oração, de contato com a palavra de Deus, para não esquecer que Ele veio aqui, que o mundo não é isso aqui, nessa violência, nessa desrespeito à vida. Deus criou o mundo para o bem, para algo melhor, que Deus é o sumo bem. Nós sabemos que tudo vai ser planificado na eternidade. Sim. Mas nós já temos que construir essa eternidade aqui e agora. Isso. A partir daqui, né? A partir daqui. A partir daqui. Justamente. E uma das coisas que a gente observa em tudo isso é que quando a gente pega um feriado como esse, um feriado religioso, um feriado nacional, que deveria também ser esse momento de reflexão, a gente percebe também que muita gente, apesar de ser um feriado religioso, uma das coisas que não se faz é justamente a prática religiosa dentro do feriado proposto. Justamente. A maioria dos católicos, que é um feriado muito católico, né? Que é o auge do ano litúrgico, que é o que nós estamos celebrando na Semana Santa, e o Tríduo Pascal, que começou ontem à noite, com a Santa Ceia, e continua hoje com a celebração da Paixão, às 15 horas, e amanhã à noite é uma missa que começa ontem e termina só sábado. Olha aí. Começa na quinta noite, termina a missa mais longa, porque nós vamos celebrar de maneira veemente mesmo esse mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que coisa. Porém, muitos católicos viajam para a chácara e pronto. Só que não é proibido viajar. Onde vai tem igreja, né? Isso. Tira um tempinho, vai lá e volta, né? Vai fazer cumprir com o seu dever. Ou no mínimo uma reunião em família, né? Sim. Para aquele momento. Claro que o ideal sempre é nesse momento a gente estar nesse ajuntamento como proposto por Jesus. Proposto não, é determinado, né? Não era uma proposta, foi determinado. Né? E como o autor aos Hebreus diz assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Justamente. Né? Então, essa dimensão espiritual, ela é de suma importância, principalmente nesses nossos dias que nós estamos vivendo com tantos transtornos mentais, tanta depressão, tanta ansiedade,
Como é que vocês têm lidado com essa situação? Sempre temos, até em casos de padres com depressão, nós temos na nossa igreja. Mas nós sabemos, todos nós, pastor Sim. experiente, que o grande psicólogo da nossa vida é Jesus, né? Quem tem fé tem mais segurança, tem mais determinação na vida. Os problemas vêm do mesmo jeito para os outros, só que nós vamos enfrentar com mais serenidade, por causa da nossa fé, onde é que a gente se segura, ou seja, casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, mas estamos seguros nas mãos de Deus. Mas o ser humano é assim mesmo, é frágil. Nesse tempo de pandemia, a gente ficava pensativo aí, pensando que nunca mais ia acabar. Ia sair, né? Parecia um poço que só afundava, né? Aquela imagem do Papa Francisco andando sozinho lá no Vaticano, foi triste, né? Ali que era para estar cheio de gente. Simbólico. Foi simbólico mesmo, a gente ficou realmente pensativo, como é que pode uma coisa dessa, mas graças a Deus estamos superando. Olha, e como nós, mais do que nunca, né, Padre Mozart, mais do que nunca, como que a gente precisa tirar várias lições disso, mas uma lição é como nós precisamos um do outro, né? É verdade. Nós precisamos um do outro, sim. E foi que Jesus pregou a essência do Evangelho, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, viver a comunhão. A fé verdadeira gera comunhão entre as pessoas. Não existe uma fé individualista, egoísta. Deus está no nosso coração, na nossa vida, junto com o próximo, com o irmão. A partir do momento que ele assume a condição humana, vai dizer, tem que amar o ser humano para poder servir a Deus de verdade. Quer dizer, a reconciliação com Deus só se completa junto com o próximo. Não tem como eu e Deus sozinho e o outro não. Tem que a comunhão, o amor fraterno, né? Amor fraterno. Dentro dessa perspectiva familiar, como que o padre analisa a situação dessa nova geração, nossas crianças, nossos juniores, adolescentes, jovens, como é que tem sido essa transmissão da importância da comunhão para essa nova geração? Tá mais difícil agora, por causa da internet, meio de comunicação, as famílias não têm mais do corre-corre da vida, não tem mais tempo de sentar, de fazer sua oração com os filhos, ali na hora, cada um chega a qualquer hora, os filhos na internet direto, está difícil. A igreja sempre diz, tem 3 instituições que não podem estar longe da criança e do adolescente e do jovem, que é a família, a escola e a igreja, que para o crescimento integral da pessoa. Nós temos a catequese para crianças, jovens e adolescentes, mas a maioria não tem como encaixar as crianças, né, para esse crescimento da fé. Nós estamos vendo que está difícil. Ou seja, isso é muito perigoso, porque a gente observa que eu creio que um dos principais papéis nosso como adultos e pai, mãe de família é entregar, é uma corrida de bastão, né? Os nossos bisavós entregaram para os avós entregaram para os pais precisam entregar para os filhos. Ou seja, eu creio que o questionamento nesses dias é o que os pais estão entregando para os filhos no que diz respeito aí a essa vida espiritual, né? Justamente. Tem que... eu matriculei na escola, estou cumprindo com o meu dever, estou lá levando o filho, mas e a vida espiritual? Sim. Que é eterna e é para sempre. Essa aqui passa, e a vida espiritual? E é intransferível, isso é responsabilidade de pai e mãe, né? De pai e mãe, é deles mesmo a responsabilidade. Eles são filhos, primeiramente, de Deus. Pai e mãe são colocados lá por Deus, para representar o próprio Deus ali, na educação dos filhos. Mas muitas vezes é esquecida essa dimensão espiritual na vida das crianças. Então não cresce integralmente, não tem como crescer integralmente. E todo ser humano é frágil, precisa de segurança. Se não vai buscar em Deus, na palavra de Deus, vai buscar em outras coisas. Em outras coisas. Lá fora no mundo. E aí a gente vê, e uma das tristes constatações que a gente, agora há pouco, a gente abrindo o jornal no primeiro bloco, falando aí, nós estamos praticamente no início do ano, só passamos agora o primeiro trimestre do ano e já tivemos aí quase 30 pessoas assassinadas. E quando a gente vai verificar a vida desses, são vidas que estão começando agora, 18, 19, 20 anos, que são, ou seja, é muito difícil chegar a 25, 30 anos, é muito difícil porque já estão enveredados
E aí a gente lembra daquilo que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Justamente. É a base, né? A família é a base de tudo, né? Onde a personalidade vai criando raiz, começa na família. E depois as outras instituições vão ajudando ao desenvolvimento. Complementar, mas é a família. E é algo que não podemos terceirizar de forma alguma. Padre Mozart, todo ano vocês têm um tema específico, né? Tem. Esse ano vocês estão trabalhando que tema? Hoje esse tema de hoje é fraternidade e educação. Fraternidade e educação. Ensina com amor, fala com sabedoria. Então, porque Jesus é o mestre. Ele nos ensinou, não só com palavras, mas com a própria vida, né? Então, veio demonstrar o amor de Deus. Como na conversa dele com Nicodemos, lá em João capítulo 3, que os pastores gostam de ler, os padres, que é o coração da mensagem. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para morrer e nos salvar. João 3,16. Justamente. Esse então, é o amor mesmo. Então, a pedagogia de Deus foi essa. Vencer o mal com o extremo bem. Vencer a violência com o extremo amor. E foi isso que ele fez para conosco. Muito bem. Padre, só para a gente finalizar, reforçar, portanto, aí, né, o convite aos fiéis católicos para esse final de semana, né? Eu convido a todos a continuarem participando do Tríduo Pascal, que começou ontem com a Santa Ceia, nas igrejas. É uma missa só, a missa mais longa do ano litúrgico, começa na Quinta-feira Santa, com a missa do Lava-Pés, e termina só com a Vigília Pascal. Nós sabemos que a maioria dos católicos gosta da Sexta-feira Santa, sobretudo se for dramatizada, mas não para na morte. A morte tem que passar. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Nós não podemos servir a Deus querendo só o bem bom, não. Nós temos que assumir nosso compromisso de cristão com sacrifício, mas é em vista da ressurreição. Em vista da ressurreição. Muitas vezes acontece que tem muita gente até na sexta-feira, mas na Páscoa, no sábado da Páscoa, onde vai celebrar o ápice da vida cristã, que é o Cristo ressuscitando, nos regenerando e nos salvando, vencendo a morte. Aí muita gente deixa pela metade, né? Isso, não pode, não né? Pode. Ou seja, quando o Senhor diz eu vim para que vocês tenham vida, é porque Ele é a própria vida. A morte não pode detê-lo. Então, é bem simbólico essa sexta-feira, o sábado e o domingo, né? É um complemento, é o tríduo. Paixão, morte e ressurreição. E ressurreição. Não podemos deixar incompleto. Isso. Tá aí, padre, muito obrigado. O padre Mozart, que está conosco, o pároco da igreja de São José do Egito. E aproveite aí, manda um alôzinho, né, para o... Alô, obrigado, pastor Laércio. Obrigado enorme. à TV Meio Norte por esse convite. E eu fiquei alegre e feliz por estar aqui com o pastor Laércio. É um prazer, é uma honra. Que honra. É conhecido, homem da mídia aqui, grande evangelizador. É uma honra, viu? Da nossa região toda. Então, eu agradeço a todos que vamos participar com intensidade desse Tríduo Pascal, convidando a todos os católicos a viverem mesmo de coração contrito e buscando a conversão para celebrarmos uma Páscoa todos alegres e felizes. Muito obrigado, padre, muito obrigado. E a gente vai para pode ficar sentado? A gente vai para um breve espaço comercial e daqui a pouquinho a gente retorna e com o nosso jornal de hoje, nessa sexta-feira, feriado para a maioria, mas estamos trabalhando aqui porque você merece o nosso melhor. Segura aí que a gente volta já já, rapidinho.